Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Então, você vai prestar o concurso para o município de Ribeirão Pires, Estância Turística de Ribeirão Pires. Então, conheça o perfil da banca Avança São Paulo, que será a organizadora deste concurso, informando que as inscrições já foram encerradas. As datas das provas são marcadas para o dia 11 de dezembro de 2022. Então vamos para duas questões de matemática para que vocês conheçam o perfil da banca Avança São Paulo, que será a organizadora do concurso da Estância Turística de Ribeirão Pires. Então vamos para essas duas questões. Uma sala retangular de dimensões 48 metros e 64 metros terá seu piso revestido com placas quadradas iguais. Qual é o menor número de placas necessárias para revestir essa sala, de maneira que não haja cortes ou sobra de material? Então, nós temos aqui as alternativas. Bom, nós vamos resolver de uma forma um pouco diferente da tradicional. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma sala que mede 48 metros por 64 metros. Então, nós temos que colocar placas quadradas e a pergunta é, quantas placas eu devo colocar? A quantidade menor. Então, observe o seguinte. Vamos, primeiramente, calcular a área dessa sala. 48 metros vezes 64 metros dá exatamente 1.728 metros quadrados. Se nós tivéssemos o tamanho das placas quadradas, estaria resolvido o problema. Como nós não temos, vamos fazer o seguinte. A quantidade de placas deve ser um número que é divisor exato do valor dessa área. Como nós temos as alternativas, eu vou fazer a divisão. Então, se eu dividir 1.728... Bom, antes um detalhe. Como eu tenho que dividir, tem que dar número inteiro, se eu dividir por 10, não dá número inteiro, então está excluído. E aqui está excluído também um 20. Então nós temos três opções, ou 8 placas, ou 12 placas, ou 16. Então, se eu dividir, outro detalhe, o número obtido dessa divisão deverá ser um número quadrado perfeito. Por exemplo, 25, 36, 49, 81 e assim sucessivamente. Então, lá, se eu dividir 1.728 por 8, eu tenho 216. Só que 216 não é quadrado perfeito. Como não pode ter sobras, então tem que ser um número quadrado perfeito. Vamos verificar. Então já elimino 8. Vamos verificar o 12. Se eu dividir 1.728 metros quadrados por 12 placas, cada placa vai ter 144 metros quadrados, cuja raiz quadrada é 12. Portanto, o número mínimo de placas será exatamente 12 placas. Vejam, resolução bem interessante, um pouquinho diferente da tradicional, utilizando equações. Então, alternativa letra C. Questão número 18. Uma confecção de roupas que fabrica calças e jaquetas produz mensalmente 1.500 peças em um determinado mês. A produção de jaquetas foi 4 vezes maior que a produção de calças. Desse número, a quantidade de jaquetas produzidas nesse mês foi. Aqui nós podemos resolver utilizando duas variáveis, porque nós temos dois tipos de vestimentas, calça e jaqueta, chamado X e Y. Para não ter que resolver um sistema, vamos resolver utilizando conhecimentos de uma equação do primeiro grau. Então, X, a quantidade de calças. A quantidade de jaquetas é 4 vezes maior que calça. Então, a quantidade de jaquetas nós vamos chamar de 4x. X, calça, 4x jaquetas. A soma
de x mais 4x é igual a 1.500. X mais 4x dá 5x, que é 1.500. Daqui dessa equação, nós tiramos que x é 1.500 dividido por 5. Efetuando essa divisão, dá exatamente 300 calças. O exercício pergunta o número de jaquetas. Então, o número de jaquetas será 4 vezes x, 4 vezes 300, 1.200 jaquetas. Portanto, resposta alternativa à letra E. E aí, gostou? Acesse o meu canal no YouTube, Professor Katian Tomomitsu. Faça sua inscrição e ative o sininho para que vocês recebam as notificações das demais videoaulas visando a revisão para o concurso da Estância Turística de Ribeirão Pires. Aliás, um grande abraço aos moradores de Ribeirão Pires, especialmente aos estudantes e professores da Escola Estadual Dr. Felício Laurito, local onde eu iniciei a minha jornada de professor de matemática. Um grande abraço e até a próxima.